Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Alfredo e esse é o Repórter Pod, o podcast do jornal O Repórter Regional, dirigido pelo nosso jornalista amigo Walter Wolff. É isso aí, Zé. Mais um podcast aqui hoje. Temos uma convidada ilustre que todo mundo vai gostar. A nossa convidada de hoje, ela tem uma característica que dá dignidade para a pessoa pública. Por quê? A pessoa tem um projeto para a sociedade, para a política, mas na vida pessoal, na prática, ela é coerente, ela é autêntica, ela segue aquilo que ela defende na política, na vida pública, na vida pessoal. Isso é muita dignidade, isso é muita autenticidade. Ela é arquiteta, fotógrafa, ela é cicloativista, ela é vereadora da maior cidade do Brasil. Seja muito bem-vinda, Renata Falzoni. Super obrigada. Fico vermelha com tanto... E somos colegas, né? Porque até chegar na vereança, eu fiquei esse tempo todo no jornalismo, né? Então a gente é colega mesmo. Escuta, me fala sobre esse novo desafio da vereança de São Paulo. Me conta, já dão quase 5 meses, como é que é essa situação, como é que está a Prefeitura de São Paulo, a sua atuação na Câmara, conta para nós, como é que está esse comecinho aí, esse novo desafio? Bom, eu tenho uma vida de atuação política muito antiga, porque em 76, faz as contas aí, que é quase 50 anos, eu deixei de andar de carro na cidade e dei prioridade a andar só de bicicleta ou eventualmente a pé, mais bicicleta e transporte coletivo. E essa foi uma mudança muito importante, ainda mais porque naquela época eu estava no último ano, no quarto ano de arquitetura, e aí eu comecei a rever a cidade que a gente vive. Uma cidade que é, assim, dirigida a dar condições de acesso apenas para quem está no automóvel. Eu me lembro assim, exato o dia que caiu uma ficha que fez um barulho enorme. Caía a ficha para os mais jovens, era quando a gente colocava a ficha no telefone, tinha que bater para cair a ficha, né? Ela veio caindo a ficha quando eu quis atravessar a ponte da cidade de Jardim para ir para o Morumbi, que eu estava do lado norte da cidade, do lado do centro expandido, e queria ir para o sul. E eu não conseguia entender como que eu ia poder passar a ponte. Falei, já sei, eu vou pela calçada, porque aí pela calçada tem que ter como passar. Não, também você não atravessa, porque as alças de acesso, naquela época, e ainda continua acontecendo na esmagadora maioria das pontes da cidade, ponte sobre o Tietê, sobre o Pinheiros, você tem as alças de acesso feito em formato de tesoura, que a gente tanto estudava como uma solução genial de Brasília para evitar os congestionamentos, para evitar os semáforos, só que nessas alças de acesso o pedestre não atravessa. Você tem que olhar e você tem que calcular a velocidade de um motorista num automóvel que está fazendo uma curva, que não está te vendo, você vai ter que se atirar no meio dele. Quer dizer, eu falei, puxa vida, essa cidade pretende me matar, né? E aí mudou muito a minha maneira de ver a cidade, em 76. Aí você começa a pedalar, começa a fazer matéria, já estava no jornalismo, trabalhando muito como fotógrafa, também como redatora de textos de esportes de aventura, que era para poder combinar, ter matéria, só a imagem não funcionava, então por aí foi. E aí eu começo a ter um ativismo político em cima de pautar a acessibilidade na cidade. E aí eu começo a fazer o Bike Repórter da Rádio Eldorado, começo a fazer muitas matérias de aventura, de escalada, caminhada e viagens de bicicleta. E depois de passar em todos os jornais e revistas, eu entro para os canais de ESPN, em 95. Mas eu não conseguia fazer acontecer o que eu queria, que era ser vídeo repórter, que é conseguir trabalhar com uma unidade de captação pequena, enxuta, para poder escalar, para poder fazer viagens, que é diferente de você cobrir uma partida de futebol. Quando você vai fazer uma travessia, uma escalada, uma exploração de gruta, ou mesmo uma viagem de bicicleta, não dá para levar uma calabeta, aquelas coisas grandes. Então eu estava sempre querendo ter uma unidade de trabalho mais curta. Com isso, para resumir, em 96 eu tentei ser vereadora e tive uma grande desilusão e desisti da vida política ali.
Quando chega em 2019, eu aceito um convite de uma pressão muito grande, porque de lá para cá continuei pedalando, continuei fazendo night bikes, continuei fazendo uma atividade. Todo o meu tempo de ESPN era bicicleta em primeiro nível, bicicleta em segundo nível, eu pedalando, bike repórter, em rádio, na TV, nas matérias, documentários produzidos em cima da bicicleta. Em 2019 eu aceito um desafio que é, não, agora precisamos de você na vereança. Em 2020 eu consegui votos suficientes, mas em 2020, a gestão de 2020 a 2024 de vereadores, 30 que assumiram tiveram menos votos do que nós em 2020. Em 2022 tentei estadual. E foi muito bem, quase 50 mil votos. 46 e blá, blá, blá. Mas não cheguei. E aí, em 2024, conseguimos. E estamos lá. E qual o projeto? Trazer luz à necessidade de você mudar o acesso à cidade, a mobilidade na cidade, com um formato que desde sempre deveria ter sido, que é transporte coletivo de massa e acesso a esse transporte coletivo de massa por pedestres, com calçadas de qualidade boas, acesso ao transporte coletivo por ciclistas, malha cicloviária em toda a cidade, e isolar esse sistema, que é o transporte coletivo mais a mobilidade ativa, do congestionamento. E tirar o foco da solução para a cidade do congestionamento. O congestionamento em si não é o problema. Ele é uma externalidade negativa do excesso do uso do automóvel. Quer resolver o estacionamento? Quer resolver o congestionamento? O que deve ser feito é diminuir o número de carros na cidade, porque é finito, o espaço da cidade é finito. Se você tira o número de carros, você melhora a condição do transporte coletivo e da mobilidade ativa. Então, o foco tem que ser em isolar esse sistema coletivo mais mobilidade ativa do congestionamento. E com isso você começa a atrair as pessoas mais e mais a deixarem seus automóveis em casa, e com isso você resolve a mobilidade e o acesso da cidade. Renata, se eu não estiver enganado, o prefeito na época, Fernando Haddad, fez a ciclovia, começou as ciclovias em São Paulo. E todo mundo meteu o pau, falou. E hoje, como é que está a ciclovia? Aumentaram, diminuíram, como é que está? Eu gostaria de antes, se me permite, fazer uma correçãozinha. O primeiro planejamento cicloviário da cidade é de 82, Reinaldo de Barros. Nós conseguimos evoluir esse trabalho para a gestão Maluf de 90, 92. Naquela época foi melhor estruturado o plano cicloviário, com 300 quilômetros de ciclovias, e uma lei que obrigava em todas as avenidas de fundo de vale que estariam sendo feitas, as novas avenidas, a ter ciclovia. Isso tudo não foi cumprido. A gente começou a desenterrar esse planejamento cicloviário na gestão Serra Kassab, que começou com a mãozinha, tem que obedecer a faixa de pedestre, começou com a ciclofaixa de lazer, resgatou algumas estruturas cicloviárias que estavam desaparecidas, ciclovia da Radial Leste, ciclovia do Rio Pinheiros e por aí vai. Por que é importante eu explicar que não foi o Haddad que começou? O Haddad desenterrou um projeto que tinha mais de 20 anos que a gente estava lutando, batalhando, que estava previsto em lei e que não sair do papel. As estruturas cicloviárias que foram colocadas naquela década, naquela gestão, foram de 400 quilômetros. A cidade de São Paulo saltou de 50 quilômetros, que a gente havia herdado, para 450. De lá para cá, nós estamos com 700, quase 700 quilômetros de estruturas cicloviárias e perdendo. O que acontece? Com o processo do recapeamento, as estruturas cicloviárias somem, a gente tem que gastar muito empenho, muita força, muita pressão para que elas voltem. E muitas estruturas que já haviam, que estavam eventualmente pouco conectadas com a malha cicloviária, elas ficaram sucateadas, ou viraram descarte de lixo ou estacionamento de automóvel, muito deles os próprios automóveis da prefeitura, que oficializaram que ali é estacionamento e não mais estruturas cicloviárias. Então, para te responder, nós estamos vivendo um declínio muito forte, acentuado, do conceito da proposta que foi que eu expliquei, que é um transporte coletivo associado a uma mobilidade ativa, isolada do congestionamento. Todos os investimentos da cidade não estão indo para essa solução. Inclui-se aí as ciclovias, os bicicletários, as calçadas e o próprio transporte coletivo. Então, não é só a estrutura cicloviária que está padecendo e muito nessa gestão. É todo o conceito de mobilidade ativa combinada ao transporte coletivo, que inclui a mobilidade em bicicleta. E as bicicletas são uma alternativa muito inteligente, muito prática, além da questão da saúde ecológica, ainda mais com as elétricas agora, que podem ajudar bastante. E para mim também tem uma coisa de memória afetiva de bicicleta, né? Para muita gente, né? Eu me lembro,
eu devia ter uns 6, 7 anos de idade, a primeira vez que eu andei numa bicicleta sem aquela rodinha lateral. Nossa, era um gramado, eu lembro que era tudo verde, assim, um gramado grande em algum parque que me levaram, não sei se era Ibirapuera, alguma coisa e tal, eu morava em São Paulo na época. Era um parque, eu me lembro, assim, eu andando sem rodinha, a emoção que foi olhando pra baixo, assim, fui, deu certo, e fui, andei e não caí e tal, né? Então a bicicleta tem isso, ela é uma alternativa inteligente, ela é esporte, ela é lazer, ela é um estilo de vida e quando você fala em mobilidade, né, é uma alternativa bem bacana, que para muita gente já era, o pessoal do interior, né, tem a garotada tinha com a Caloi 10 e tinha o pessoal da Barra Forte também, que ia trabalhar, né, e enfim, ela tem esse tchan mais aí de ser saúde e ser alternativa também, né, então a administração das ciclovias de São Paulo não tá boa, então tem que melhorar. Alfredo, você descreveu uma coisa que é linda, maravilhosa, que é a transversalidade da adoção da bicicleta como uma política pública de inclusão social, acesso à cidade, saúde e por aí vai. Você descreveu a magia que é você decolar no tapete voador pela primeira vez, né? Eu tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo se lembram com muito carinho de algum parente, eventualmente o pai, a mãe, ajudando a ele decolar na bike sem a rodinha. Isso é mágico. Eu sempre brinco que se o Freud tivesse conhecido a bicicleta, ele teria inventado a bike terapia, porque ela é uma conexão direta, sem nenhum entrave com a alegria de infância. Então olha só que privilégio que pessoas como eu têm na cidade, que é transformar aquela coisa pesada, chata, desagradável, que é a mobilidade no congestionamento e eventualmente num ônibus lotado, num prazer. Então quando você está numa infraestrutura, uma ciclovia que é boa, você vai do ponto A ao ponto B sentindo-se feliz, conectado com aquela criança que a gente tem no interior. Então olha só que coisa importante. E não é à toa, Alfredo, que quando... Desculpe. Não, vai. Desculpe. Então, não é à toa. É seu microfone. E não é à toa que a ONU elegeu o dia 3 de junho como o Dia Mundial da Bicicleta. Por quê? Porque ela é uma ferramenta que desperta em quem usa uma consciência ambiental muito grande. E foi exatamente a minha história de vida. Quando eu comecei a pedalar, eu não estava achando que eu estava fazendo bem para a cidade, bem para mim. Eu estava resolvendo um problema de congestionamento, de perda de tempo, de inatividade, de sedentarismo, que eu e toda a minha família, a gente tem horror ao sedentarismo. Toda a minha família é ativa, fica se mexendo e não consegue ficar parado. Então você imagina ficar parado dentro do congestionamento. Até comentei com você, né? Que, essa hora e 15 que eu peguei de carro para ir do ponto A até aqui foi um horror na minha vida, estraga todo dia, né? Então, voltando ao ponto, essa transversalidade de saúde, de solução, de despertar essa consciência de meio ambiente é tão importante e pouco notada nas políticas públicas, porque sempre a bicicleta é levada só como um brinquedo. Ela é muito além de um brinquedo, de um instrumento de trazer felicidade. Tanto é que a ONU declara o dia 3 de junho como o Dia Mundial da Bicicleta, antecedendo o dia 5 de junho, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então olha só a conexão tão percebida e tão bem marketeada pela própria ONU. Então, assim, o que é legal de ser uma pessoa que pedala e que é ativista da bicicleta como eu sou, sem problema nenhum de assumir isso, é que a externalidade daquilo que você propõe é boa para todo mundo, inclusive em especial para quem não pode sair do carro. Sabe, aquela pessoa que tem uma dificuldade motora, aquela pessoa que pela idade não consegue mais se mover, ou por causa de uma condição física está atrelada a uma cadeira de rodas. Toda a externalidade da proposta de fazer a cidade acessível aos que vão de bicicleta, quando bem colocada, ela é boa para toda a cidade, inclusive para quem está preso no congestionamento do automóvel, né? Então essa é uma coisa assim muito, muito legal, muito importante. Renato, a gente tem visto aí muitas mortes até inclusive ativistas do ciclismo aí morrendo. Eu fiquei chocado com a morte de um ciclista que morreu ali no parque, porque o ciclista tem essa mania de parar às vezes para ver o celular, para tomar uma água, e ele foi assassinado ali. Como é que você vê hoje essa onda de violência? Além dos ciclistas, além das pessoas normais, os ciclistas também, porque tem acidente, né? Tem acidente de atropelamento de ciclista. Você se referenciou à morte de Vitor Medrado. Isso. E ele nem foi assaltado porque ele era um ciclista. Não. Ele tanto que o ladrão levou um celular, tela quebrada. Não tem nada a ver. E deixou uma bicicleta que valia no mínimo 10 vezes aquele celular, no mínimo.
Então a gente vê o quanto está violento o ambiente na cidade de São Paulo. Todos sofrem. Para vocês terem uma ideia, durante 30 anos, 30 anos, estou falando até mais, porque 30 anos em 2020, a gente vinha conseguindo combater essas mortes devido a sinistralidades banalizadas no trânsito da cidade de São Paulo. Na época do Jânio, desculpa aqui. Na época do Jânio, morriam 8 pessoas por dia na cidade de São Paulo. Era um absurdo. Um absurdo. E eu não sei se vocês se lembram, vocês eram muito jovens nessa época. O Jânio colocava carros amassados nas ruas, assim, não corra, não mate, não morra. Era o máximo que se fazia. Dirigir embriagado, em alta velocidade, sem nenhuma placa. A gente não tinha nem aquelas faixas brancas, assim, indicando as linhas que os automóveis tinham que ter. Não tinha blitz. Era beber e dirigir era normal, era o orgulho da molecada, de quem ia para balada, etc. e tal. Então, a gente perdia 8 pessoas por dia na cidade. A gente começou a fazer, claro, um trabalho muito grande no sentido de diminuir essas mortes. E ela foi competente e a gente vê, em vários momentos, um aumento das vitórias, ou seja, uma diminuição mais acentuada das mortes no trânsito. Eu posso indicar algumas. Quando começou o Blitz, diminuiu. Quando começou o cinto de segurança, a gente percebeu que diminuiu bem as mortes. Quando entra o Código de Trânsito Brasileiro em 98, também a gente sentiu um aumento, uma diminuição das mortes. Quando começou a mãozinha de respeito à faixa de pedestre, tudo isso a gente percebeu. Aí nós estávamos a ponto de conseguir cumprir a meta da ONU, que era diminuir pela metade a sinistralidade entre 2011 e 2020. O que acontece? Partidariza, infelizmente, deixa de ser uma meta de governo e passou a ser um tema a ser debatido porque estava colado num determinado partido a questão do acalmamento de trânsito. Então, sai Haddad, entra Dória, o que faz o Dória? Acelera, aí aumenta a velocidade nas marginais e, por mais que ele não tenha aumentado a velocidade nas ruas, ele brecou uma coisa muito importante de se retomar, que é acalmar o trânsito e diminuir o ímpeto de apenas 5% dos motoristas, comprovadamente apenas 5% dos motoristas da capital, que induzem o trânsito a ser mais agressivo, mais impune. Eu explico. No auge do Haddad houve uma crítica muito grande com radares, indústria da multa e blá blá blá. Aí veio o Gilmar Tato, que era o secretário de Transportes da época, e faz uma seguinte pesquisa. Mais de 50% da CNH, mais de 50% das multas recaem em apenas 5% de CNH. E mais de 70% de CNH não tem multa alguma. Com isso, ele combate, ele coloca um fim naquela coisa da indústria da multa. Pois bem, entra a Dória, começa a ficar... Foi a primeira vez que nós baixamos para menos de 1.000 mortes no ano. Fica em 770, agora eu não me lembro os números, 2018, 19, 20, começa a subir de novo. Então nós perdemos em 3 anos, de 700 e pouco em 2020, nós subimos a 1.031 no ano passado, perdemos 10 anos de luta. O que eu quero dizer com isso? Que a violência no trânsito ela é generalizada através de impunidade, apagão de radares, falta de fiscalização total, falta de blitz, falta de moralização do uso e da violência no trânsito como um todo. Então, quando você fala do assalto, tudo bem, o assalto é uma questão de segurança pública. Esse é um problema seríssimo. Tanto que a gente tem mortes de assassinato relevantes, que rivalizam com mortes de números de sinistros na cidade, com mortes, seguidos de mortes. Agora, a violência no trânsito da cidade e o número de sinistros e a banalização dessa violência é uma coisa que nos preocupa. Nós perdemos em 3 anos, 10 anos de luta. Tanto é que, ainda candidata, eu, Tabata Amaral, nós fizemos uma representação no Ministério Público que foi levada adiante, a prefeitura veio a público para se explicar, mas não se explicou. Né? Aquelas coisas, né? A prefeitura se explica, mas fica muitas lacunas, né? Então a gente está nessa campanha de moralização do uso das ruas, de resgate do direito do cidadão ir e vir, especialmente quem vai a pé de bicicleta. O que você acha do Uber Moto, que hoje está sendo pegado aí, todo mundo, o governo está contra, ele aproveitou também, teve um acidente essa semana que vitimou uma pessoa.
Eu vou responder para você não dizendo o que eu acho. Não, que é na Câmara, que hoje está todo mundo... Porque, assim, o que eu acho é o tal negócio. Eu sempre tirava sarro dos meus amigos de redação de futebol. O número de vezes que aqueles jornalistas falam eu acho, não condiz com ser jornalista, né? Então, eu, como vereadora que sou, eu trabalho em cima de dados. Tem até aquela famosa frase americana que eu confio em Deus, todo o resto eu quero dados, não é verdade? Então vamos falar de dados, porque assim, a situação que eu já descrevi aqui na cidade é de impunidade e de violência. Houve um aumento de mortes de motociclistas enorme na cidade de São Paulo nesses últimos 3 anos que eu estava apontando. Essa é uma guerra que nós estamos perdendo para a violência no trânsito. Para você ter uma ideia, antigamente morria o mesmo número de pedestres com o mesmo número de motociclistas, que é um absurdo, que somando os dois dava sempre deu mais de 80%. Então, a esmagadora maioria das pessoas que perdem a vida na cidade, sendo que eu entendo que nenhuma morte no trânsito pode ser aceitada pela visão zero, já falo sobre isso. Então, nós perdemos e os motociclistas começaram a aumentar, tudo aumentou. Mortes de pedestres, de ciclistas, de motoristas, de passageiros e de ciclistas também. Tudo aumentou, tudo. Nós saltamos de 700 e pouco para 1.031. Então aumentou e muito, o que é muito grave. Agora, quando você vai fazer o recorte, os motociclistas estão catapultando. Vários motivos. Além de não ter mais controle de velocidade, não ter mais controle de semáforos vermelhos, não ter mais controle do uso do solo da cidade por quem vai de forma motorizada. Isso é evidente. Caíram muito o número de multas, aumentou muito o número de sinistralidades com mortes e lesionados. Agora, nesse meio tempo, nós tivemos uma pandemia, nós tivemos um aumento muito grande de serviços por aplicativos, de entrega. Sendo que esse serviço de aplicativo vendem pressa. Se você quer o serviço em 2 horas, você paga X. Se você quiser ele em 15 minutos, você paga Y. Então, eles vendem entrega, e o que eles entregam? Sinistralidade, mortes e mortandade. Capítulo 1. Então, dentro desse aumento de sinistralidade com mortes na cidade, nós temos sim e comprovadamente uma atuação dos aplicativos que induz os motociclistas a andarem mais velozes, dentro de um ambiente que não se controla mais a velocidade deles, se eles passam em semáforo vermelho, porque você não tem mais a lei de trânsito funcionando. Então, é uma combinação que é você ter uma gestão pública mal feita da mobilidade na cidade, que atenta à vida de quem está a pé, de bicicleta e também de moto, e um ambiente de negócios que premia a velocidade. Se você pegar qualquer motociclista na rua e pergunta por que você vai rápido? Eu falei, porque senão eu não faço o meu dia. Então eles estão trabalhando num sistema, de uma forma que se ele não comete todos aqueles delitos, as infrações de trânsito, eles não cumprem o que eles precisam de ganhar por dia. Isso tudo a gente tem que trabalhar todo esse sistema, se a gente quiser mudar e melhorar. Exatamente. Agora vamos fazer um recorte de um mototáxi, de aplicativos, que é o assunto da vez. Hoje. Eu viajei o Brasil inteiro na década de 70, de carona, inteiro, conheci Chico Mendes. Eu conheço bem o Brasil, porque depois voltei, pedalei todos esses lugares e tudo mais. A CG, que era aquela primeira motinha da Honda... 125 da Honda, lembra? 125. 125, linda. Desde a industrialização da CG, a gente tem o serviço de mototáxi no Brasil todo. O que ele faz? Ele faz uma ponte aonde o coletivo não chega. O serviço de mototáxi existe desde que a moto veio para o Brasil, porque você não tem um transporte coletivo, um transporte público eficiente. Então a pessoa depende... No Rio de Janeiro... Não só o Rio. Imagine, Chapuri, movida a mototáxi, que era onde eu conheci o Chico. Toda a Amazônia é movida de só mototáxi. Eu estou falando da década de 70. Dito isso, é uma realidade que a falta de infraestrutura, a falta de políticas públicas para ter transporte coletivo, ela é resolvida com o quê? Com van. Lembra do drama dos vans? Van, transporte clandestino, pirueiro e por aí vai. Sempre nós tivemos esse tipo de solução para resolver uma questão de falta de infraestrutura. Na cidade de São Paulo não é diferente. Então, se a gente vai estudar a regulamentação ou não do transporte por aplicativo de passageiros, passa por qualificar
motociclista, qualificar o viário, resgatar velocidades máximas, reestruturar toda a forma como o transporte coletivo funciona. Existe uma crítica que eu considero pertinente, que é você oficializar esse tipo de serviço, mesmo que ele esteja completamente perfeito, tudo funcionando bem, vai sim prejudicar o transporte coletivo, vai ser mais uma desculpa para a prefeitura não investir no transporte coletivo, que é o mesmo problema do Uber, do transporte por aplicativo para os automóveis. Então eu acho que toda e qualquer solução para a cidade, ele tem que passar por trabalhar o sistema do transporte coletivo com mais eficiência, melhor para a mobilidade ativa, melhor para quem vai a pé, melhor para quem vai de bicicleta, segurança pública e fazer com que o coletivo volte a atender as periferias da cidade. Eu te pergunto, quem é que mais usa o transporte por aplicativo de moto? Ou mesmo aquele por WhatsApp que seria o mototáxi? Quem? Classe baixa, classe mais... Mulheres na periferia. Mulheres na periferia. Por quê? É verdade. Por quê? Primeiro tem uma coisa muito engraçada que ninguém conta. Eu não estou mais andando de moto, mas eu toquei muita moto. Inclusive trilha. Eu tenho habilidade de motocicleta. Quando você leva um garupa, é muito melhor que ele te abrace, não que ele fique com a mão atrás. Quem é que bota a mão atrás? Os homens. Quem é que te abraça? As mulheres. Então você tem toda uma diferença no ato de levar... Mas tudo isso não é levado em consideração, não é o que eu estou pautando nas nossas subcomissões, na nossa subcomissão de regulamentação do transporte por aplicativo em moto, que a gente tem uma subcomissão na Câmara. Só para finalizar. Então a gente tem um ambiente onde quem está numa moto está propício a morrer com maior número, uma taxa de mortalidade, porque o ambiente... ele está muito agressivo. Esse ambiente agressivo também ele é agressivo para quem vai a pé. E na periferia, uma mulher que encontra na garupa de uma moto a segurança para o seu último deslocamento, a gente tem que perguntar por quê? Por que ela não vai a pé 500 metros? Por que ela não vai a pé 1 quilômetro e 2 quilômetros? Por que não tem transporte coletivo? Por que ela prefere andar a pé no meio da rua de moto, mesmo com a penalidade do custo? Porque paga, R$7, R$8 ela vai pagar o preço de uma passagem meia para essa última perna, que ela não consegue fazer de ônibus e não consegue fazer a pé porque não se sente segura, nem num caso nem no outro. Então, assim, antes de te dizer qual é a minha opinião, eu estou descrevendo um cenário que é absurdamente maltratado e sem nenhum foco em cima da segurança da mulher, principalmente. Então a gente tem que resolver isso. Claro. Tem que imaginar que o transporte por moto, ele é uma solução quando a responsabilidade da prefeitura, que é prover transporte coletivo até a ponta final dessa pessoa, não acontece. Então nós estamos diante de uma situação, o que é menos pior? Agora, ainda para falar mais, existe essa determinação de se proibir por parte da prefeitura. Tá. Aí eu faço uma seguinte provocação e ela é espinhosa. Suponhamos um determinado local onde a gente conhece que houve estupros de mulheres, que teve a violência, que toda mulher que passa lá é assediada. Uma determinada praça, que a mulher não vai porque sabe que ela é risco de violência. Como é que você vai resolver isso? Tem duas formas. Primeiro, você pode colocar um parquinho, luz, ocupar a praça, ter equipamentos, ter velhinho jogando dama, ter criança jogando num playground, uma pista de skate, você coloca a gente. Ou você resolve, você melhora, você diminui a sinistralidade. Ou você pode colocar uma placa, proibido mulher. Entendeu a diferença? É exatamente isso que a prefeitura está fazendo. Está proibindo a moto. Está resolvendo o problema? Não. Está pensando na segurança como um todo? Está urbanizando? Está pensando no sistema como um todo? Não. Mas, se você me perguntar hoje como é que está, imagina, houve essa pressão jurídica, liberaram. Aí vem uma sinistralidade com morte. É defensável? Pois é. Então eu só deixei perguntas, vim aqui para confundir. Não, mas muito menos para dizer qual é a minha opinião. Mas o importante é jogar o tema para reflexão, né? Para a gente decidir com cuidado. Proibir por proibir é muito simplista. Claro. Porque independente de você proibir, que pode acontecer, você vai ter que resolver o problema do transporte coletivo na periferia, você vai ter que ver por que essa mulher prefere andar na garupa de uma moto, sentir-se menos frágil do que andar a pé para o seu ponto lá. Por falar em transporte coletivo, mobilidade, eu queria falar de um tema polêmico aqui. Os pedágios da Raposo Tavares.
existe uma prioridade, na minha opinião, do transporte individual de carros totalmente equivocado para Raposo Tavares, né? Há muitos anos que a gente queria algum VLT, metrô, qualquer coisa para Cotia, para Granja Viana, para essa região. Por quê? Envolve muitos bairros, pessoal da Zona Oeste de Cotia, Butantã, Arpoador, IP, Rio Pequeno, Bonfilholi e Morumbi, todos os bairros ali. E outra coisa, eles aprovaram esse novo projeto Nova Raposo sem participação popular. Eles fizeram uma audiência pública que é meio sem vergonha, né? Uma audiência pública que é para deixar a lei em conformidade, né, com a legislação, né? E não houve de fato uma participação, uma consulta com os moradores interessados, com quem realmente usa Raposo Tavares. Queria que você comentasse sobre esse pedágio da Raposo. Esse modus operandi de audiências públicas fake para resolver uma questão virou regra, né? Não é uma exceção. Eu posso falar de várias outras obras totalmente insustentáveis que estão previstas agora no plano de metas, que estão completamente fora da racionalidade, né? No caso da Raposo Tavares é um absurdo, porque isso envolve inclusive um desmatamento enorme, total prioridade do modo de ter carro, sendo que qual é o grande drama hoje da Raposo? Ela é uma avenida. Na parte final, ela é uma avenida. Fala-se de Nova Raposo, estrada, mas na verdade é uma avenida que está cruzando bairros residenciais que precisa o quê? De novo, mobilidade de transporte ativo combinado com transporte coletivo com qualidade. Cadê o metrô? Cadê, nesse projeto mesmo, a única coisa boa depois da audiência foi que eles colocaram lá um corredorzinho de ônibus na não expresso, só para dizer que tem, e desenharam, que a gente nunca sabe se vai sair do papel, uma ciclovia que também foi algo que apareceu depois de um grande escândalo ter sido escancarado, né? Então, assim, a Raposo, todo o conceito dela está equivocado. Todo o conceito dela está equivocado. Desde desmatar até ampliar para automóvel, não colocar transporte de massa de qualidade, transporte em mobilidade ativa, não tem nenhum bicicletário previsto, não tem nenhum terminal onde vocês poderiam estar estacionando os automóveis para combinar com transporte coletivo. Cadê o metrô que chega, que vem, que não vem, que vai demorar muito, etc e tal. É um absurdo. A questão eu, por exemplo, ser contra, posicionar-se contra os pedágios, que é uma questão, ele vem da aceitação de que essa obra tem que acontecer. Então eu nem vou entrar no mérito dos pedágios, porque não tem que mudar absolutamente nada, tem que pegar o mesmo viário como ele está e transformá-lo em mobilidade de transporte coletivo. Não precisa ampliar, é só mudar. É só mudar. O Carlos Moreno, que é o arquiteto da cidade de 15 minutos de Paris, falou: a gente não tem que reconstruir, a gente tem que ressignificar o mesmo espaço. E no caso da Raposo é exatamente isso. Só que as pessoas que ficam presas no automóvel não conseguem entender uma solução que não seja aumentar. Esse é um grande câncer da carrocracia, da carrodependência, que só analisa aumentar. Veja o que é Los Angeles, aquelas enormes... Los Angeles lá é uma cidade cruzada por estruturas cloviárias inteira até a década de 30 do século passado. Em pouquíssimos anos ela perdeu toda essa característica. Virou o quê? Enormes highways congestionadas, horrorosas, uma cidade poluída... muito... Desculpe, Los Angeles, meus amigos que moram lá, mas eu não gosto daquela cidade, porque você não tem felicidade se você não estiver dentro de um automóvel seu. E essa é o conceito da Nova Raposo. E ninguém aponta ainda um problema gravíssimo, que é você aumentar a chegada desse número de automóveis na cidade de São Paulo. Você tinha previsto 3 pontes e viadutos, iriam destruir todo o Alto de Pinheiros, aquelas árvores. Aí como é que está esse debate hoje? Joga para cá, joga para lá, joga para o meio, e aí vem as mobilizações locais, jogando para lá e para cá e para lá, estruturas totalmente ineficientes, totalmente caríssimas para o município em todos os sentidos, e que não vão resolver, só vão agravar esse problema que é conceitual. Então, assim, Nova Raposo é o exemplo crasso, escancarado, escarrado do quanto o conceito de gestão do país está totalmente equivocado.
Totalmente equivocado. E falar em outra coisa, falar em mobilidade, a gente falou bastante, agora vamos falar um pouco sobre... Eu sei que tramita na Câmara Municipal a mudança de um projeto maravilhoso, que é o Cidade Limpa. Pelo amor de Deus. Que veio para ficar, que modificou a cidade, deixou a cidade mais aparentável e tal. O que você acha disso aí, dessa mudança que estão pensando? De novo, o que eu acho? Não, o que eu acho. Como vereador. O que é como vereador. Um retrocesso... Antes de começar a responder, eu vou pedir aqui uma imensa ajuda, adesão da categoria dos meus colegas jornalistas. Estudem o que está acontecendo, que eu vou explicar aqui, e, pelo amor de Deus, combatam. Porque as pessoas de menos idade não estão entendendo o que significa. Quais são os retrocessos? Hoje, na cidade de São Paulo, você não pode colocar mais de 1,5 metro quadrado em cima da frente de uma fachada de 10 metros, e não é publicidade, é o nome do seu negócio. Aí, se tem entre 10 e 100, você vai poder chegar até 12 metros quadrados, ou seja, um outdoor permitido. Mas olha o que é mais grave. Vai permitir postes, muros, sinalização, vai aumentar muito os locais onde serão permitidos publicidade. E permite cobrir patrimônio que antigamente nem podia, nem se pensava. Por exemplo, um municipal vai poder ser tampado 70% dele, um viaduto, 70% dele para botar publicidade. Então, é um projeto de lei de um retrocesso conceitual absurdo. Então, eu faço aqui um apelo para os jornalistas, para o munícipe. A gente realmente tem que fazer uma campanha. Eu não quero ser protagonista para derrubar isso. A cidade de São Paulo tem que derrubar esse retrocesso sem tamanho em relação à cidade suja, que é o que eles estão propondo. Reverter uma lei que foi muito cara de se fazer, foi um trabalho muito difícil, capitaneado pelo Serra, depois Kassab, para instituir a lei da cidade limpa. A justificativa que se pretende nós queremos fazer Times Square. A Times Square em Nova York existe só na Times Square e só ali. E olha, eu ainda questiono quanto tempo aquilo vai durar. Porque existe uma externalidade negativa tão grande em cima da exposição de anúncios para a criança, para as pessoas, para o cidadão, para o cognitivo. Tem tanta externalidade negativa que assim, é impensável a gente deixar passar na Câmara dos Vereadores esse retrocesso tão grande. Tão grande. Existe um instituto chamado Alana, eu estou pedindo, pelo amor de Deus, estudos para eles. Eles são, por exemplo, criteriosos em relação a estudos de o quanto afeta numa criança a exposição de tantos anúncios. Imagina a distração que é. A cidade de São Paulo, antes da lei de cidade limpa, ela era totalmente tapada. A gente não conseguia ver as fachadas dos prédios do centro da cidade. A gente não conseguia reconstruir a construção arquitetônica da cidade. Era tudo tapado, horroroso, poluído, feio e sujo. Quando aquilo tirou, a cidade de São Paulo, ela desnudou a sua beleza. Uma beleza, assim, construções lindas, maravilhosas. Ela ficou linda, limpa e fácil de você identificar os locais. Não escondeu a comunicação, muito pelo contrário, valorizou, porque o menos nessas horas é mais. A gente que trabalha com comunicação, eu que trabalhei muitos anos em canal de televisão, o menos na comunicação é muito mais. Você fala menos, você comunica com mais assertividade, você trabalha muito melhor a semiótica da cidade como um todo. Então esse projeto de lei é um retrocesso enorme para a cidade. Existem 2 projetos rodando na Câmara, não é só um. E a gente não vai ser a base opositora da Câmara que vai conseguir prevenir isso. Porque nós não somos maioria, e eu não me coloco aqui como oposição sempre, mas neste caso estou com oposição, e a gente não vai conseguir barrar, a não ser a cidade de São Paulo, a população de São Paulo, o munícipe de São Paulo se rebelar. Ontem eu comentei com meu irmão, que tem 2 anos a menos do que eu, tem 69 anos. Ele surtou. E ele é um cara que tem uma visão política bem diferente da minha. Ele surtou. Então a gente precisa realmente comunicar a população para que a população surte. Porque não é bom para ninguém na cidade de São Paulo a gente passar agora uma lei da cidade suja. Pelo amor de Deus, nos ajudem. Vamos procurar divulgar ao máximo isso. Amém. Porque é de interesse coletivo. Por um interesse pessoal e profissional meu, eu participo das reuniões do Conselho de Saúde e do Butantan. E a gente percebe que a saúde na cidade de São Paulo tem problemas muito sérios
Por exemplo, muitas unidades de saúde não tem gerador. Não tem gerador. Aí se acaba a luz, remédio estraga, vacina estraga, muita fila, problemas com exames. Queria que você comentasse sobre essa questão pelo menos no que for responsabilidade do município, que é uma parceria, tem as verbas federais, estaduais e tudo, mas o que se pode fazer para melhorar o atendimento nos postinhos de saúde, que é UBS, UPA, na cidade de São Paulo? Nossa, isso que você falou é gravíssimo, né? Você imagine pane de energia num assistente cirúrgico. Cirúrgico. Que acontece. Acontece, até ligar o gerador, tudo, e vai cada vez acontecer mais, porque nós temos um fornecimento de energia elétrica por fios pendurados, árvores caem e isso acontece. Então, a falta de gerador realmente é um problema. Realmente é um problema. O que a gente tem que fazer é demandar, porque certamente budget para isso estava encomendado e não foi feito, porque a gente sabe muito bem que, não estou dizendo que tem desvios, mas a prioridade acaba não indo naquilo que é o prioritário. A gente tem que realmente fazer um trabalho de fiscalização e cair em cima, como você bem falou, é uma coisa que a gente realmente tem que estar fiscalizando. Mas olha só, eu sempre quero apontar, nós estamos falando de energia, de abastecimento nas UPAs e nas UBS, fundamental isso. Agora, por que esses lugares estão muito ocupados? Por que esses lugares estão muito... Olha como é que a mobilidade é o cerne de todas essas questões. Na cidade de São Paulo, nós estamos tendo hoje uma média de 3 mortes por dia, sem falar na sinistralidade que dá os lesionados. Tudo bem. Agora, quem é que pressiona as UBSs? São pessoas com crises respiratórias. Uma pesquisa feita, capitaneada pelo Paulo Saldiva, o Dr. Paulo Saldiva da USP, mostra em 2011, 2012, não me lembro muito bem a data, que na cidade de São Paulo morrem 12 pessoas por dia contaminadas pela poluição. E quando você tem greve de ônibus, greve de metrô, esse número salta para 16. E isso não entra no cômputo das sinistralidades que a gente tem na mobilidade. Para onde vão esses? Vão para a UBS, vão para UPAs, porque são pessoas que estão lá tossindo, vai lá interna e morre, uma bronquiolite, alguma coisa, tudo catapultada pela péssima condição do ar que nós vivemos, que é fruto do quê? De uma mobilidade calcada no uso do excesso do uso do automóvel e tudo mais. Então, para responder a tua questão, realmente, a gente tem que fiscalizar, cobrar e tudo mais. Agora, vamos perguntar por que tem tanto atendimento, como que a gente poderia diminuir a pressão em todo o sistema de saúde da cidade e do Brasil como um todo? Menos acidente, menos poluição. Menos acidente. Eu não uso mais a palavra acidente. Porque a palavra acidente ela não está mais sendo usada no Código de Trânsito Brasileiro e nem mais indicada a ser usada pela Associação Brasileira de Medicina de Trânsito desde 2020, 2021. Isso. Por quê? Acidente é quando cai do céu, uma coisa inevitável. Não, o que acontece é extremamente previsível, extremamente fácil de se evitar, bastando para isso políticas públicas coerentes. Então, o próprio Código de Trânsito usa sinistro, seguido de colisão, capotamento, atropelamento, do que foi. Isso é uma coisa muito difícil da gente conseguir mudar a partir, inclusive, dos nossos colegas jornalistas. Eu, na subcomissão de transporte, que eu sou presidente de transporte de moto por aplicativo, né, de passageiro, eu sempre peço, vamos falar sinistro. As pessoas não conseguem, porque acidente tira muita responsabilidade do sistema como um todo. É sinistro, sim. Nenhuma morte no trânsito é aceitável. Que é a visão do sistema de visão zero. Que tem 2 coisas muito importantes no visão zero. Nenhuma morte no trânsito é aceitável, morte ou lesão é aceitável. E segundo, se tem gente, vai ter transgressão e erro. Isso vai acontecer. E quando acontecer, não pode ter nem morte nem lesão. Então falar, não, mas o motociclista passou no vermelho. Isso vai acontecer. Quando ele passar, ele não pode morrer. Agora, por que ele passou? Cadê, sabe? Tem todo um sistema. Assim, não é porque eu atravessei fora da faixa, ou atravessei 5 segundos, ou porque eu estava no vermelho e o motorista estava olhando o celular. Quando acontecer isso, que vai acontecer, ninguém pode morrer ou sair machucado. E existe... Deixa eu te perguntar. Tem um tema vai, Valtão. Tem um tema muito... Hoje, tanto nas redes sociais, como no jornalismo, na televisão, a questão da Cracolândia. A Cracolândia praticamente sumiu, mas está se mostrando que a Cracolândia está em toda a cidade hoje.
Eu queria que você comentasse sobre isso, em vez de falar o que você é, em vez de falar aquela outra palavra. Exatamente. A Cracolândia não sumiu. Como é que está a Câmara sobre essa questão da... A Cracolândia não sumiu. Foi espalhada, né? Exatamente, ela espalhou. Inclusive, eu tenho denúncias de pessoas que eu conheço bem, que trabalham na rua, tudo são pessoas que eu conheço bem há muitos anos. Foi para minha vizinhança. Então, existem denúncias que, antes de eu fazer essa denúncia, elas precisam ser comprovadas, que se espalhou na cidade toda, porque houve, inclusive, teria havido, inclusive, né, mudando o texto, uma recolocação, né, um transporte dessas pessoas intencionalmente para outros lugares da cidade. O que torna essa questão, que é uma questão humanitária, que é uma questão de saúde, que é uma questão que envolve problemas social gigantesco, porque quem está lá é um dependente químico, é uma pessoa... A gente viu isso aumentar muito na pandemia. Na pandemia, quando você pedalava na rua, quando eu pedalo na rua, a gente vê, né? A gente vê isso acontecer. Famílias e famílias se auto-alojando para poder conseguir comer, porque não tinham como comer, não tinham como prover, não tinham como pagar a casa, iam todas para a rua. Dali nascem novos e novos dependentes químicos e tudo mais. Então, assim, está comprovado que as políticas públicas, não só dessa gestão, mas de outras também, não são as que deram certo. Tanto que uma coisa que tem em comum em todas as gestões é o aumento de moradores de rua e da dependência química, e que agora foi se apropriado do crime organizado, que vende as drogas, que vicia esse cidadão, e tem todo um ciclo vicioso. Simplesmente jogar isso pela cidade toda só vai piorar, porque você vai tirar um fluxo que era localizado, que na época era mais fácil de você trabalhar, por mais evidente que fica o problema e incômodo, que fica aquele elefante branco, né? Como é que chama? Aquele elefante branco no meio da sala, né? No meio da sala, mas era um só. Então a gente vem desde o Dória essa pulverização, o que torna muito difícil toda a eficiência, toda e qualquer eficiência de uma política pública. Tão logo o Dória assumiu, ocupou-se toda a Radial Leste. Toda a Radial Leste, debaixo dos viadutos, coisa que não tinha, foram para lá. Então você começa a ver espalhar na cidade como um todo. A gente não vai ter mais controle, não vai ter mais como trabalhar o sistema como um todo, né? Se tivesse concentrado. É complicado? É. Eu conheço a política pública correta? Não. Sei a fórmula? Também não. A Câmara sabe a fórmula? Também não. Porque a gente vê a esquerda gritando com razão em cima da falta de compreensão do problema, a falta de abraçar esse cidadão fragilizado que é uma vítima de todo o sistema, né? E eu vejo uma parte da direita criminalizando esse cidadão que se perdeu na vida. E não vejo concretamente de nenhuma parte uma política pública sendo proposta de acolhimento, de resolução. Eu conheço essa política pública? Não. O mundo conhece? Existem vários exemplos interessantes acontecendo. E, de novo, não é o foco principal da minha pauta, portanto, eu poderia estar dando mais dados sobre o que está acontecendo no mundo afora, tudo mais. Vou fazer a lição de casa para estudar. Eu gostaria só de retomar o assunto anterior sobre a questão das doenças pulmonares. Existem pesquisas muito sérias associando combustível fóssil, diesel, gasolina, a doenças pulmonares nos grandes centros urbanos. E existem também pesquisas muito sérias mostrando a diminuição dessas doenças pulmonares na hora que você entra com um transporte alternativo, ou biodiesel, ou etanol, bicicleta, transporte coletivo. Então existe essa pesquisa, ela é séria. Vários médicos e urbanistas estudaram isso, de que existe uma relação doença pulmonar e combustível fóssil. Isso é bem estabelecido. Você falou assim, um ponto, uma coisa que é bem respaldado na ciência. Eu queria fazer uma pergunta importante sobre o reajuste dos funcionários municipais, né? Eu tenho vários parentes que são professores na rede municipal, eles estão assim, boquiabertos com 2,60%, parabéns por ter votado contra isso, você, o Nabil Bonduque, o Eliseu, enfim, uma bancada mais ética, né? Queria que você comentasse o que fazer para valorizar o professor do município, o funcionário municipal. Eu vou responder em duas etapas. Primeiro, fazer um comentário sobre o seu comentário dos combustíveis fósseis. A gente tem que, sim, eletrificar a frota, mas a gente tem que nunca abandonar a retirada de números de automóveis das ruas. Simplesmente mudar um congestionamento, uma ineficiência do uso do viário, com excesso de uso de automóveis, a combustível fóssil, modificar isso para elétrico,
continua o mesmo problema, a inacessibilidade, a falta de eficiência na cidade. E colocar os transportes coletivos, que antes era diesel, e pode estar usando o biocombustível e tudo mais, mas a gente tem que eletrificar essa frota e trabalhar com que haja condições de carregamento dessa frota na periferia, coisa que a prefeitura também está... existe uma responsabilidade do Estado com a Enel, mas também existe uma omissão muito grande da prefeitura no sentido de promover a continuidade da eletrificação da frota do transporte coletivo com o elétrico. Voltando à sua pergunta, assim, é 2,60 agora e 2,60 quando a gente já vai estar discutindo no ano que vem a perda salarial por conta de inflação, por conta de outros problemas. Então, foi assim um golpe de mestre colocado em cima dos servidores públicos em relação ao não é ajuste, a composição, a repor a perda pela inflação. E a gente sabe que a inflação está comendo o poder aquisitivo de todo mundo. Não é só do trabalhador, servidor, de todos nós. Nós todos estamos realmente pagando mais por menos comida na mesa, menos serviços e tudo mais. Isso é uma coisa muito grave. É muito difícil, eu não gosto... Eu tenho para mim uma premissa: voto que você tem que explicar muito, ele é um voto a ser condenado a ser mal entendido. Eu já começo te agradecendo pelo fato de vocês terem entendido um voto nosso contra um aumento. Então, parece... É questionável. Poxa, eu votei contra o aumento do servidor? Não! Eu votei contra a miserabilidade. Entendemos. Sim, mas é importante eu agradecer você ter entendido. Não, entendemos, claro. Porque a esmagadora maioria acha que a gente votou contra um aumento. E nós estamos votando contra a miserabilidade dessa proposta de aumento, que ela não repõe de forma correta a inflação, isso. Não dignifica o servidor, quando a gente sabe muito bem que os caixas do caixa da prefeitura vai bem, obrigada. Aonde está indo esse dinheiro? Nós tivemos um literal... Eu não gosto de usar a palavra assalto, porque ela não é um assalto, porque ela foi constituída em cima da mudança da lei. Existe, de novo, sempre voltando para a questão da mobilidade. O Fundurb é um caixa que a cidade tem para promover a mobilidade sustentável, que seria ônibus, calçadas, ciclovias, transporte coletivo. Então seria você colocar corredores de ônibus e tudo mais. Na época do Covas, houve uma modificação na lei que permite asfalto. Então veja bem, além da prefeitura estar bem financeiramente, ela vai lá, pega o fundo de coisas que devem ser investidos na mobilidade sustentável para colocar em cima do quê? Exclusivamente nos automóveis. Asfaltar é importante, mas não só para automóvel. Por que não asfalta e não faz os corredores com concreto, como estava previsto, etc. e tal? Então, só para exemplificar esse conceito de mudar, dar uns jeitinhos para sobrar mais dinheiro em caixa para fazer aquilo que não torna a cidade mais sustentável e mais acessível. Então, muito obrigada pela pergunta. É muito bom a gente não ter que ficar explicando por que eu votei contra um aumento. Eu votei contra uma miserabilidade de um aumento que poderia ter sido já para repor de forma total e completa a perda salarial dos servidores públicos, que, diferente do que as pessoas imaginam, dão um sangue muito grande para manter a máquina funcionando como um todo. Inclusive, não sei se foi nessa sessão que teve aquela declaração meio infeliz, patética, daquela vereadora que diz: eu sou loira, bonita e rica, por isso que vocês... Vamos botar dinheiro? Ah, meu Deus do céu. Como é que a gente tem uma vereadora desse nível? Assim, eu não conheço a pessoa, mas pelo amor de Deus, né? Tem que ter uma certa compostura, uma certa... Eu sou bonita, rica, eu sou bonita, rica... E loira. Bonita, loira, eu sou loira, bonita e rica. Branca, alguma coisa assim. Nossa, eu tava lá. Eu fiquei chocada. Foi tão... Agora, sem colocar nomes. Logo veio o representante do governo na bancadinha da esquerda e falou assim: eu sinto por isso. Então houve um reconhecimento generalizado. Eu acho que até ela pediu desculpa depois, não sei. Depois ela fez um discurso que não pediu desculpas, mas explicou que ela talvez tenha subido o tom, mas não pediu desculpas. Como você vê o governo, esse governo que está aí, para a mobilidade? Como é que ele está? Você diz o federal? Não, o estadual, o municipal. Olha, o federal. Federal, O federal.
o estadual, o municipal estão na mesma. Completamente fora do conceito generalizado. Então não importa se é esquerda ou direita, a gente tem sempre uma dificuldade muito grande de propor uma pauta e onde menos é mais, onde a acessibilidade para quem vai a pé deveria estar em primeiro plano. A gente conseguiu leis em 2012, né, que a Política Nacional de Mobilidade Urbana é muito importante. É um conceito que justifica tudo isso que eu estou falando. Tudo isso que eu estou falando não é uma ideologia minha, é o que está previsto na Política Nacional de Mobilidade Urbana. É uma lei de uma folhinha de A4, aonde ela coloca... Olha, nós que somos jornalistas, olha só a pegada aí. Coloca quais são os... qual é a prioridade? É o transporte coletivo sobre o individual. Coletivo, 2, individual. Quais são os meios de transporte? Eles colocam 1, motorizado, 2, não motorizado. Então, veja bem, a própria semântica nos coloca os pedestres, os ciclistas, os passageiros que se deslocam para o transporte coletivo como não alguma coisa. Eu pergunto para você, vamos lá para o bar e tomar um não álcool? O que é não álcool? Nada. Pode ser refrigerante, pode ser água, pode ser suco. Não existe uma classificação de não alguma coisa. Totalmente vago. Então, o próprio termo da lei coloca primeiro motorizado, tinha que ter colocado primeiro modo ativo. A prioridade da lei coloca em primeiro lugar o que tem prioridade. No texto da lei coloca 1 motorizado, 2 não motorizado. Quem é que tem um filho aqui? Quando uma criança de 1 ano de idade anda, a cara da felicidade dessa criança, que é uma memória que ela não vai levar para o resto da vida, diferente de andar de bicicleta, né? A primeira caminhada de uma criança não é igual à segunda. A primeira é uma alegria imensa. A criança fica patética de ver, domina andar em 2 pés. Já é não motorizada essa criança. Olha a gravidade dessa semântica. E que corrobora, reforça todos os preconceitos, sim, agora estou fazendo de que o automóvel deve ser priorizado. Isso é um preconceito. Essa mesma Política Nacional de Mobilidade Urbana, ela coloca os modos ativos, andar a pé, de bicicleta, depois, os modos depois vem, lá por último vem o carro e o automóvel. Depois vai vir a logística, transporte coletivo e logística. A gente nunca fala em logística. Como é que chega o produto na sua casa? Como é que chega no supermercado? Isso tudo é uma logística, não se fala em carga. Fala-se em caminhões, mas não se fala em carga, não se pensa na carga. Fala-se em carros, mas não se fala em motoristas. Como é que esse cara pode estar de outra forma? Então foca-se muito no caminhão e no carro. E não se pensa no motorista do carro ou no que o motorista do caminhão está carregando, que é o produto, a carga. Então a forma de pensar é muito equivocada. E nos chamarmos de não motorizado é o fim da picada. É o fim da picada. Falo muito, né? Não, mas foi maravilhoso. Eu quero fazer uma última pergunta ainda. Diga. Que nós não combinamos, não é pergunta fácil. Vamos lá, rock and roll. Nós não combinamos. Renata Falzoni, qual é o seu sonho de sociedade, o seu sonho de Brasil? Eu sei que é uma pergunta difícil para responder rapidamente. Qual o teu sonho de sociedade e o teu sonho de Brasil? As pessoas conversarem ouvindo mais, né? Resgatar aquilo que a gente tem, até um vídeo muito engraçado do Marília Gabriela entrevistando o Maluf e o Brizola. Lembra? Os dois oponentes. Aquilo é lindo! Aquilo é lindo! Sensacional! E ela desesperada, e eles estavam debatendo. Apesar de todo o humor por trás daquilo. Isso acabou. Então, na Câmara a gente senta... Então, voltando, que as pessoas escutam mais e debatam mais e sejam mais compartilhadores. A empatia. Que a gente resgate a empatia muito elogiada do brasileiro. Isso. Mais pontes, menos muros. Mais pontes e menos muros. Nossa, muro... Queria agradecer, Queria agradecer você, agradecer a Silvia pela generosidade de paciência que eu tive cobrando ela direto. Eu que quero agradecer. E dizer que foi muito legal a conversa com você. Espero que o público que vai nos assistir goste. É um prazer estar com você aqui, Renata, e que você dê as suas últimas palavras aí. Olha, eu quero falar. Bom, antes das últimas palavras da Renata, eu queria mandar um salve para o Carlos Nascimento, contador, ciclista, conselheiro do Semucan, que está nos ouvindo.
E para os professores aí de Cotia, do Pedro Casimiro, Rosalina de Química, Rosalina de Português, o Elmo, Ângela Gianuzzi. Um abraço a todos. E a Linda. E Deus abençoe todos vocês. Renato, as suas últimas palavras. E foi maravilhoso, estou muito feliz. Eu também adorei muito. Muito obrigada mesmo. Quero agradecer a todo mundo que está nos ouvindo. Vai lá, me siga no @Renata Falzoni, sempre esqueço disso. É lá onde a gente interage muito. Tem o telefone lá do nosso gabinete, um zap. Mas assim, antes de tudo, vamos resgatar a nossa pessoa, né? Volta a pedalar, volte a caminhar, volte a ver a cidade de uma forma mais da pessoa e menos da máquina, né? Vamos sermos pessoas, né? E resgatar aquilo que eu tanto admirava e adoro no país, que é a empatia, né? Nós temos um vereador aqui em Cotia que tem um grupo de ciclistas. Eu queria que você mandasse o vereador Eduardo Nascimento. Eduardo Nascimento eu conheci numa audiência pública que foi feita aqui, eu estive aqui lá em Cotia, foi muito gostosa. Assim, eu tenho do PSB. Isso, exatamente. Eu tenho um bottom escondido, porque ele é meio assim, eu não confio em quem não pedala. Então é muito legal quando a gente conhece pessoas que de fato pedalam, porque elas têm uma ótica diferente em relação à nossa realidade. Mesmo lá na Câmara de Vereadores em São Paulo, nós temos um vereador que nos autorizou a transformar 2 vagas de automóveis em bicicletário. E ele, ao fazer isso, ele voltou a pedalar e ele está felicíssimo. Então, assim, resgate essa pessoa que você é, uma pessoa que caminha e que consegue fazer com que as distâncias da cidade virem mais orgânicas, mais possíveis. Afinal de contas, 5 quilômetros é logo ali. E a gente fica horas num carro por 5 quilômetros, não é verdade? Então, um grande beijo, como é que ele chama? Eduardo, né? Eduardo Nascimento. Eduardo Nascimento, um grande beijo. Continue a pedalar, me chame para pedalar, que eu tô com saudades de rodar nas trilhas aqui da região. Cotia é maravilhoso. Nossa, vocês têm aí, além do Semucan, tem toda a Trilha do Verde, toda essa região daqui. Ainda tem, né? Ainda tem. Ainda tem. Tem que preservar, tem que segurar, tem que ocupar, tem que pedalar. E não jogar lixo na trilha. Exatamente. Obrigado a todos que nos acompanharam. Obrigado, Valtão. Essa foi Renata Falzoni. Deus abençoe a todos e até a próxima. Valeu. Tchau. Uhul.